Bom dia! Aqui chegamos para o nosso Café com Cristo. Hoje nós vamos ministrar uma palavra muito especial e eu gostaria que logo agora você começasse a compartilhar, a avisar para suas vizinhas, para seus amigos, seus parentes, que Café com Cristo está no ar. Estamos ao vivo aqui e vamos transmitir uma palavra profética que vai servir de resposta e de bênção para muita gente hoje. Então fica aqui com a gente. Dá a sua opinião, você pode colocar o seu versículo que você achar que é uma referência à mensagem e você pode também fazer pedido de oração, tá bom? Em nome de Jesus. Darcy chegando aí pro culto, a primeira bom dia é a primeira que se manifesta, né? Porque muitas pessoas reproduzem, veem, mas não se comunicam. Então, bom dia, Darcy, Deus abençoe. Bom dia você que está chegando, Regina chegando também pro culto. Ontem tive compromisso de manhã, só dei um tchauzinho para vocês, né? Mas hoje nós estamos aqui em nome de Jesus, estou afônica, porque a festa dos tabernáculos, eu fiquei rouca, gente. Fiquei rouca, fiquei um pouco alérgica, mas foi tão maravilhoso, me entreguei totalmente e acabei ficando rouca. E ontem eu estava bastante rouca, ainda estou rouca, né? Mas aqui cheia da presença do Senhor, da palavra de Deus, glória a Deus, vamos orar, vamos falar com o nosso paizinho querido, vamos entregar esse dia a Ele, vamos agradecer pela noite que tivemos, a noite abençoada de descanso, por estarmos animados para este dia, cheios de fé. A fé é tudo, gente, a fé no nome de Jesus, a fé em Deus é que faz a diferença, é isso que faz a diferença. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo final de semana maravilhoso que nós tivemos, Senhor, na festa dos tabernáculos. Mais uma vez te agradeço pelo culto de ontem à noite, te agradeço pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, te agradeço por tudo, Senhor, e que nós possamos continuar vencendo as nossas batalhas. Cada enfrentamento, cada desafio constitui, Senhor, mais experiência e amadurecimento nas nossas vidas para que possamos produzir frutos na Tua obra. Não permita que os irmãos, as irmãs se enfraqueçam na hora da tribulação, porque a tribulação produz a paciência, Senhor, que produz o amadurecimento, Senhor, a esperança e a força e a sabedoria para ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Maria Célia, bom dia, chegando aí para o culto. Aleluia. Ontem o culto da família estava uma bênção. Deus abençoe o seu dia, todos os irmãos. Amém. E ontem foi frio e chuva, hein? Ontem eu não estive no culto da família, não. Mas dou parabéns a vocês que estiveram, porque principalmente os irmãos que moram mais longe, porque quem está buscando a Deus, está fazendo uma corrente de fé, não pode deixar que nada o impeça. Parabéns, Maria Célia. Roberto chegando aí também. Roberto aí dá os cultos domingo à noite. Domingo à noite são os outros pastores que dirigem o culto. Eu não tenho lhe visto, mas vou estar domingo que vem à noite, em nome de Jesus, na ceia. Então quero ver o irmão Roberto que está indo aos domingos à noite. Amém. Maria Carolina Zeferino, aleluia, glória a Deus. Gente, hoje eu vou falar um tema muito especial. O que pode impedir a bênção de chegar nas nossas vidas? Tem coisas que precisamos repensar, tá? E nós vamos saber então o porquê, né? Assim, a brecha que podemos estar deixando para que o inimigo opere. E nós que estamos orando pelos nossos familiares e orando e estamos buscando a Deus, estamos vencendo, né, cada dia, né, as intempéries, né, as dificuldades, as ondas altas. Falar em ondas altas, hoje está o quê? A graus, 19 graus, 18, por aí. 18 graus, aqui onde eu moro, está bem friinho. Mas às vezes vem tempestades mesmo, né, na nossa vida. E como
a gente precisa de repensar. Hoje eu quero falar sobre Raquel e Jacó, né? Que nós romantizamos a história de Jacó e Raquel, né? Porque foi uma grande história de amor. Foi uma grande história de amor. Jacó, que tinha a promessa de Deus, né? Por causa de Isaac e de Abraão, ele carregava em si uma promessa. Mas Jacó foi um homem que sofreu muito, 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 muito. Jacó era um homem de uma natureza maravilhosa, mansa. E ele, ajudado por sua mãe, deu uma mãozinha para Deus, né? Enganou seu irmão Esaú para apressar a bênção de Isaac, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma bênção e precisa dessa bênção, mas não adianta querer apressar. A bênção é sua, ela vai chegar. Isaac estava muito velho já não enxergava. Então a sua mulher, Rebeca, resolveu se unir ao filho da promessa, que era Jacó, e enganar Isaac, para que Isaac o abençoasse, porque Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Então Rebeca ficou com medo de Jacó perder a bênção da primogenitura que Deus tinha prometido. Ora, o que Deus promete ninguém pode tirar, né? Então ela ajudou Jacó a enganar Isaac e enganar Esaú. E por isso Jacó teve que fugir, porque o irmão queria matá-lo. Então, irmãos, nós vamos ver. Bom dia, pastora Rosângela. Beijo. Saudade. Então, você pode pensar assim, mas eu não sou de Deus? Eu não faço corrente? Meus filhos não têm promessa? Por que eles me dão tanto trabalho, né? Mas se você for ler a Bíblia, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que pessoas muito abençoadas deram muito trabalho, né? O negócio é que alguém na família precisa ter a promessa. Alguém na família tem que representar os demais. Nós vemos que Noé era um homem justo. Por causa dele, toda a família dele foi abençoada. Mas nós vemos que Jó não aconteceu a mesma coisa. Jó orava pelos filhos, Jó fazia vigília, Jó oferecia sacrifício, mas os filhos deles queriam viver na bagunça, né? E eles morreram. A bênção permaneceu com Jó, que teve outros filhos que trouxeram a bênção dele. Porque a responsabilidade é pessoal. Então, olhe bem, nós vamos ver aqui, nós vamos ler primeiro para nós chegarmos a um consenso. É Gênesis 31. 31. Tá? Aqui em Gênesis 31 nós vamos ver o que Jacó fez quando ele viu que estava sendo explorado pelo seu patrão, que era seu sogro. Então, Gênesis 31, de 14 em diante. Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se de Jacó, e
esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Aconteceu o seguinte, Jacó, ele se apaixonou pela filha mais jovem de Labão. E por sinal, essa menina era a prima dele, né? E Raquel era a filha mais nova de Labão. Mas Raquel era mais rebelde. Ela tinha uma irmã chamada Leia, ou Lia, como dizem algumas bíblias. E Leia não era bonita. A Leia tinha um problema nas vistas, os olhos dela eram caídos. Ela não era aquela moça sedutora como Raquel. Raquel era diferente. Raquel era jovem, tinha muita saúde, era muito esperta, mas ela era idólatra, igual o pai. Entendeu? Mas foi por ela que Jacó se apaixonou. Jacó se apaixonou por Raquel. E o pai da Raquel enganou Jacó no dia do casamento, porque elas usavam burca, né? Aquele véu, aquele pano. Fala véu, mas era pano. Véu pra gente é um pano fininho. Véu era um pano grosso. Maria Elisa entrando aí, Joelma, bom dia. Presta atenção no que acontece na vida de Jacó. Jacó, ele vai pro casamento e sai com sua noiva pro quarto, né? E ali, na lua de mel, ele descobre, quando ele está com a noiva, que não era Raquel, era Leia que estava com ele. Na verdade, ele não se casou com a mulher com a qual era apaixonado. Ele se casou com a irmã dela. Então, a Leia. Então, ele não amava a Leia. Ele não amava. E ele não queria a Leia, ele queria a Raquel. Mas olha só os planos de Deus. Era da cultura do lugar que as filhas mais velhas se casassem antes das mais novas. E Jacó tinha prometido a Labão trabalhar para ele 7 anos para pagar a Raquel. Pagar a Raquel. Quer dizer, Labão estava vendendo a sua filha. Vendendo. Só que na hora de vender, ele vendeu a mais velha. Então, Jacó foi enganado e pela cultura não podia voltar atrás. Então, ele foi reclamar no dia seguinte. Ele falou assim, olha, eu gosto de Raquel. Eu sou apaixonado por Raquel. E dormi com Leia, irmã dela. Tudo bem, eu fico com Leia. Cumpro as obrigações de esposo. Mas eu quero Raquel também. E a bigamia era permitida na cultura daquela época. Então, Labão falou, tudo bem. Mas só para você casar com Raquel, você vai trabalhar para mim mais 7 anos. 14 anos. Então, e aí ele aceitou. E eu te dou Raquel daqui uma semana. E a gente faz uma nova festa de casamento e você casa também com Raquel. Só, irmãos, que nós não entendemos os planos de Deus. Olhando depois desses milênios todos, Leia era uma mulher abençoada. Leia era uma mulher fiel. Então, Jacó precisava de Leia. Raquel trouxe problemas para Jacó, mas era a mulher que ele amava. Raquel era estéril. Deus abriu a madre de Raquel para ela ter filho. Houve uma briga constante entre Raquel e Leia, de ciúmes. De ciúmes. Certo? E Raquel, ela não tem filho, não tem filho, não tem filho, chorava, Jacó confortava, e Leia ia tendo filhos, né? Irmãos, chega uma hora que Deus fala para Jacó, Jacó, chega, esse Labão já aproveitou de você demais, agora você vai voltar para seus parentes, você vai voltar para a sua parentela, eu quero que você saia da casa de Labão. Gente, Jacó tinha prosperado demais na casa de Labão.
Porque Labão era um homem muito esperto. E ele diminuía o salário de Jacó cada dia. Jacó trabalhou para ele. Zana, paz, Zana Lira aqui, ó. A caneca que você me deu. Personalizada com a bandeira do Pará, olha só. Zana, obrigada. Deus te abençoe. Amei, tá? Os bombons também, obrigada. Então, meus amados, Deus falou com Abraão um dia: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas para Jacó, Deus falou: sai do meio do seu sogro, dessa terra estranha, e volta para a sua parentela. Olha só. Então, não quer dizer que Deus mandou Abraão sair do meio de seus parentes, que ele mandou todo mundo sair. Não quer dizer também que Deus mandou Jacó voltar para os seus parentes, que está falando para você ou para mim. O que nós temos que ver são os acontecimentos. O que acontece, né? Nesse percurso. Quando Deus tira Jacó da casa do sogro, que ele vivia ali trabalhando para o sogro, né? E Deus o abençoou porque o patrão dele deu para ele só cabras, só animais lisos. E falou: olha, os que nascerem listrados serão seus, ou manchados serão seus. Porque ele sabia que ele não ia ter filhotes. Os animais dele não iam ter filhotes listrados. Só que quando os animais iam se cruzar, eram justamente, né, os machos listrados e manchados que procuravam as fêmeas de Jacó. Então, os filhotes saíam todos salpicados e listrados. E como Labão não podia voltar para lá para trás, Jacó foi se enriquecendo e multiplicando o gado dele, porque Deus fazia isso. E Labão, seu sogro e patrão, ficava com muita raiva dele e prejudicava ele. E não era um sogro paizão, não. Ele era mau, ele era um patrão mau. E 20 anos Jacó trabalhou para ele. Mas um dia Deus falou: agora chegou sua libertação, você vai sair com sua família. E as meninas, as esposas, com seus filhos, as empregadas, os empregados, saíram com Jacó. O que é que Raquel faz? Raquel furtou os ídolos do pai e levou com ela para a nova vida que eles iam ter com Deus. Viu? Olha só. Versículo 19, 31, 19. E havendo Labão ido tosquiar as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ela levou com ela a maldição. Raquel era idólatra. Raquel não queria servir ao Deus vivo. Raquel queria, sim, receber as bênçãos do Deus vivo, ter o seu esposo amado, que era um crente, mas ela queria também o seu passado. Ela queria também os ídolos do seu pai. Agora eu pergunto para você. Deus te trouxe para uma nova vida. Elaine, Cristina, paz, beijo. Deus te trouxe para uma nova vida, para a igreja, para a palavra. E você trouxe do mundo costumes que você tinha, que estão estragando a sua vida e a sua família. Raquel levou os ídolos. Raquel levou os ídolos. E isso atrapalhou muito a vida da família. Porque é com o efeito dominó. Um desobedece, todos sofrem. Todos sofrem. Então, quando você sai do mundo, você tem que largar as coisas do mundo para lá. As companhias, amizades do mundo, acabou. Agora nova vida. É o povo de Deus, a sua sociedade, as suas festas, a sua alegria, o seu choro.
é com o povo de Deus. O mundo não tem nada para você. O mundo tem ídolos, vícios, pecados, ira, ódio. É isso que o mundo tem. Então, você não pode carregar com você isso que você tinha no passado. E Deus não abençoou a vida de Jacó enquanto ele não tomou os ídolos de Raquel. Raquel teve que renunciar os deuses do passado. Qual era o seu Deus do passado? Então eu tenho na igreja, todas as igrejas têm pessoas que não prosseguiram no plano que Deus tinha, que o nosso plano de Deus é grande. O plano de Deus é te abençoar cada dia mais. Mas cada dia mais é uma derrota. Cada dia mais é uma derrota. Será que você não está trazendo alguma coisa do mundo para dentro da sua nova vida? E está prejudicando a sua vida e toda a sua casa, toda a sua família? Então é tempo de renunciar o mundo, as coisas do mundo, e viver uma nova vida com Deus. Não importa se você é crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, a porta da graça não se fechou. Deus quer abençoar a sua casa. Irmãos, Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Todos trouxeram problemas. Só José que não trouxe problema. Mas assim mesmo foi um problema, porque José desapareceu, José sumiu, os irmãos dele venderam ele. Gente, eles fizeram coisas horríveis. Horríveis. Nós vemos no capítulo, acho que 34 aqui, que Diná, ela é estuprada por um homem de Siquém, pelo príncipe de Siquém, naquela viagem. Mas o camarada lá se apaixonou por ela e quis casar com ela. Eu fiquei com sua filha, me perdoa, e eu quero ficar com ela, eu quero casar com ela. E Jacó permitiu o casamento. Mas os irmãos de Diná não aceitaram aquele casamento. Eles odiaram Siquém, eles odiaram aquela cidade, eles odiaram aquele cunhado. Então Jacó era um homem abençoado, mas ele tinha tido ao lado dele uma mulher que levou ídolos, que ensinou idolatria dentro da sua casa. Os ídolos têm que ficar lá fora, os vícios têm que ficar lá. Os palavrões têm que ficar lá. O ódio tem que ficar lá. Jesus disse que a porta da salvação, ela é o quê? Estreita. Ela é estreita. Não dá para passar as coisas do mundo, não. Só dá para passar uma pessoa remida e lavada pelo sangue de Cristo. Mas você quer trazer para dentro da igreja, para sua casa, para o seu novo lar, as coisas do mundo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você é uma nova criatura, minha irmã. Você é uma nova criatura, meu irmão. Olha, eu ajudei uma menina no início do meu trabalho com Deus aqui, missionário aqui no Rio, na década de 70, que ela roubava por vício, né? E ela, se ela visse uma caneta, ela pegava aquela caneta, qualquer coisa ela furtava, certo? Então, ela me confessou isso e eu a vivi aconselhando e falando com ela e orando com ela. Graças a Deus ela ficou liberta, mas depois de muitos anos. Tinha que ter cuidado com ela. Você não podia deixar qualquer coisa assim perto dela. Se fosse de valor ou não, ela levava. Mas ela era da igreja. Então eu dizia para ela, isso é do mundo, é uma coisa do mundo. Você está curada, você está libertada. Você não precisa dessas coisas. E ali, irmãos,
Trabalhei com ela em oração, ensinando a palavra de Deus. Ela se mudou para outro estado do Brasil, teve uma filha, vive muito feliz, de vez em quando fala comigo, mora bem distante. Mas eu vou dizer para você, trazer coisas do mundo para a nova vida atrapalha a igreja, atrapalha o lar, atrapalha tudo. Pastora Rosângela está aí nos lembrando, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, temos que viver o novo de Deus. Amém, pastor? Obrigada pela ajuda aí. Isso aí. Nós somos novas criaturas. Às vezes ninguém sabe. Ninguém sabe, seu ídolo está escondido. Mas a maldição, não, a maldição vem sobre todo mundo. Ninguém na igreja sabe o que você anda fazendo. Tem gente que ri de mim, gente, mas eu tenho que cantar um pedacinho do hino. Tem um hino que eu gostava muito de cantar, né? Quando eu tinha voz para cantar. Ele diz mais ou menos assim: Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo, escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Então, as pessoas ficam fazendo coisas escondidas, mas a maldição vem, todo mundo vê. Tá? Agora, pega esse ídolo da sua vida, enterra este ídolo. Enterra isso, acaba com isso. Vai servir a Deus igual um crente novo convertido, comum. Dá glória a Deus, aleluia, dança, canta, dentro de casa, onde está, perdoa, todo mundo chama de bobo, ele é tolo, ele é manso demais, ela é manso demais, deixa! Serve a Deus como Deus quer. Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrarás no reino dos céus. Nós estamos vendo grandes igrejas se desmantelarem. O pecado vai subindo tão forte, vai sendo escondido. Uma hora explode. E quando explode, ninguém segura. Todo mundo fica sabendo, né? E todo mundo sofre, e a igreja sofre, e a família sofre. Então não é melhor renunciar enquanto é tempo, enquanto está escondido? Pega esse pecado que está escondido, enterra isso, acaba com isso. Em nome de Jesus. Irmãos, quando Labão viu que os santos dele, os ídolos, tinham sido furtados, ele foi atrás de Jacó. E falou, cadê os meus ídolos? Cadê os meus ídolos? Você roubou as minhas estatuetas. Eram estátuas pequenas. E Jacó não sabia de nada. Jacó falou, pode procurar. Eu não sou idólatra. Eu sirvo ao Deus vivo, pode procurar. Eu não trouxe seus ídolos. Mas a mulher dele tinha levado. E o que Raquel fez? Pegou os ídolos, pôs em cima do camelo e sentou em cima. Ficou sentada lá em cima do camelo. E quando Labão, pai dela, está procurando os ídolos dele, ela disse, eu estou menstruada, eu estou no dia das mulheres, eu não posso me levantar do camelo, estou imunda, não posso. Mentira. Era mentirosa. Raquel era mentirosa. Raquel era idólatra. Viu? E quase que toda a família perece. Labão ia acabar com todo mundo, porque ele cria naqueles ídolos. Era a vida deles. E assim Raquel escondeu os ídolos debaixo de si mesma, das suas saias. E carregou com ela. E isso, os filhos dela, os sobrinhos, todo mundo devia participar, devia fazer cultos a esses ídolos. Ela não ia levar esses ídolos à toa.
ela morreu no meio do caminho. A vida dela foi muito curta. Mas Léia envelheceu ao lado de Jacó. Mas, gente, Jacó sofreu muito com os filhos dele. Os filhos dele, quando viram que Diná, sua irmã, tinha sido deflorada e casou com o rapaz, eles foram lá e puseram fogo na cidade, gente. Eles destruíram a cidade de Siquém. Eles mataram todos os homens. Eles eram violentíssimos. Então alguém diz assim, por que essas tribos, esses homens, são lembrados como bênção? Por causa da promessa. Cada um teve uma história de conversão. Tá? Se seus filhos têm a promessa de Deus e estão fazendo coisa errada, Deus vai tratar com eles até a promessa se cumprir. Não amaldiçoe seus filhos, não deixe de crer, porque vou te contar, esses filhos de Jacó não eram brincadeira. Não eram brincadeira. Viu? Diná ficou viúva. Não se fala mais em Diná na Bíblia, né? A história prossegue com José. Mas os outros filhos de Jacó, 10, né? Porque José e Benjamim eram os menores, mas aqueles 10 aprontaram. Então, aqui no capítulo 35 de Gênesis, do 2 ao 5, diz assim: Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Que roupa é essa que vocês usam? Isso é roupa de crente? Isso é maneira de crente se comportar? Jacó tomou uma posição dentro da casa dele. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Viu? E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó o escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Gente, os filhos de Jacó criaram um problema tão grande para Jacó, que ele começou a ser perseguido por todas as nações dali de perto, por todos os moradores do deserto. Por quê? Porque os filhos deles arranjaram um problemão lá, destruindo uma cidade importante. Fizeram a maior judiação com os homens. Amados, Jacó descobriu que ele precisava tomar uma posição na casa dele. E ele falou: vamos tirar os deuses estranhos. Já estava tão alastrado o pecado que eles tinham deuses na orelha, nos brincos, nos colares. Não tem pessoa que usa colar com coisa da nova era. Crente usa colar com símbolos da nova era, usa brincos com símbolos da nova era. A igreja está cheia de pessoas usando as coisas do mundo. E você não pode falar nada, o pastor não pode falar nada, a mãe não pode falar nada. Então onde ficam os milagres de Jesus? Não tem. Não tem. Tem uns pastores até que tentam forjar alguns milagrezinhos. Mas não tem. O milagre nós temos alcançado na nossa casa, na nossa oração, nos jejuns. Verdade. Nas vigílias, os departamentos buscam, os irmãos oram, jejuam. Porque se for esperar mesmo das lideranças, as lideranças estão muito preocupadas com a parte financeira da igreja, com a igreja superlotada. E os ídolos têm claro dentro da igreja, né? Nas tatuagens, eu não sou contra tatuagens, tatuagens de ídolos, brincos de ídolos, colares com ídolos. Então, nós temos que tomar uma posição de autoridade, sem medo de perder membro de igreja, sem medo de perder dizimista, ofertante, nos levantar
Para quê? Para que a igreja possa ter a presença de Deus. O que adianta ter a presença de uma multidão e Jesus não está ali? Não adianta. Então eu quero convidar você que está participando do Café com Cristo, principalmente as lideranças. Vamos buscar a Deus. Vamos tirar do nosso meio o pecado, os ídolos. Vamos incentivar as pessoas. Wagner Gonçalves também está aí, né, gente? Ainda está aí, Wagner? Deus abençoe. Que bênção. Glória a Deus. E vamos deixar Deus operar na nossa vida poderosamente. Passe essa mensagem para os seus amigos, para os pastores que vocês conhecem, para as lideranças, para os líderes de departamento das igrejas. Passe essa mensagem, porque chega, gente. Não se pode aceitar tudo, não. Pode até entrar, porque a igreja é aberta para todos. Mas se a igreja traz os ídolos nas suas orelhas, traz os ídolos no seu pescoço, desenhado no seu corpo, a pessoa vem como está, né? Tem coisa que não pode tirar, tá gravada no corpo, mas o que se pode tirar, tem que tirar, para que a glória de Deus se manifeste. Silvana Santos, amém, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Então vamos levar essa mensagem a todos, para que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família. E não pode ser o diabo que vai nos aterrorizar. Nós que temos que aterrorizar o diabo, tá? O diabo tem que ficar aterrorizado com a gente e fugir, tá? Com as nossas orações, com a nossa santidade, com a nossa verdade, com o nosso amor. É isso sim, é isso que precisa. Glória a Deus. Zana, que voz linda, pastora. Que isso, Zana? Eu não tenho dom de cantar. Eu canto no meio do povo. Cantar sozinha é uma negação. Mas mesmo assim, eu passo por cima. E para lembrar esses hinos lindos, né? Que muitos gostam de lembrar, que são das décadas de 50, de 60, de 70. E que são tão maravilhosos os hinos de agora, né? E essa turma nova, ouvi que nós também recebemos muita bênção com os nossos hinos no passado. Gente, eu vou deixar aqui o meu abraço, né? Primeiro eu vou fazer uma oração para você. E amanhã, no culto das causas impossíveis, eu estarei orando. Você que quer a bênção, você que quer, né, ter autoridade espiritual na sua família, você tem que buscar Deus. Se una comigo, vamos buscar o Senhor. Quem mora longe, igual a Zana, mora no Pará, um abraço aí pro Pará. Eu falar em abraço, quero mandar um abraço pro William Evangelista da Silva, meu sobrinho primogênito. Ele é quase da minha idade, 5 anos só mais novo que eu. William, parabéns pelo aniversário ontem. Deus te abençoe, meu filho, meu amado sobrinho, toda a sua família. Tem uma família imensa em São Paulo. Deus abençoe a todos, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. E vamos enterrar, levar para bem longe de nós todo ídolo, todo pecado, tudo que atrapalha a bênção de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda idolatria, Senhor, dentro das igrejas. Todos os ídolos, em forma de enfeites, com cara, Senhor, de que está tudo muito certo. Em nome de Jesus, e que a bênção entre, que saia todo ídolo de tudo quanto é jeito, sentimental, vícios, mamon, todos esses deuses que saiam do nosso meio, para que a presença e a glória de Deus entre, Senhor. Perdoa como tu fizeste com os filhos de Jacó, Senhor. Aqueles homens violentos, meu Deus. Ó, Senhor, como Jacó sofreu, mas, Senhor, tu deste a bênção quando ele, Senhor, tirou os ídolos da casa dele. Em nome de Jesus, que os ídolos saiam das nossas casas. Senhor, que possamos enterrá-los bem longe das nossas casas, Senhor. E que caiam no mar do esquecimento. E que tua bênção venha sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Essa minha palavra Deus me deu de madrugada. E eu fui muito abençoada. E que você possa compartilhar.
Compartilhe esta live, vai servir de libertação para crente, para não crente, compartilha. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, para grupos, para que possam ouvir, nem todos ouvem, mas para que possam ouvir essa palavra, tá bom? E depois ouça de novo. Ó, o meu abraço forte, um beijo carinhoso para você. Deus abençoe. Glória a Deus.